Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Marcelo Maievski e hoje nós vamos resolver aí 3 exercíciozinhos de limite, onde o primeiro é bem simplesinho, ele fala desse jeito aqui, ó, limite de x tendendo a 2, onde x ao quadrado mais 2x menos 2. Ele pede para calcular esse limite. Como que nós vamos fazer? É simples, ó, é só pegar esse 2 e jogar lá dentro do x. Aí nós vamos ter aí a tendência de quando x é 2, o valor do limite de quando x tende a 2. Então vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 2. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. Menos 2. Aí aqui a gente tem que 4 menos 2 é 2. Então a resposta desse limite nós temos que é 6. Um outro limite aí um pouquinho mais elaborado que nós vamos calcular. Esse daqui, ó, o limite de x tendendo a 2 também, do x ao quadrado mais 2x menos 3 sobre x menos 1. Mesma coisa, pessoal, só substituir lá no lugar do x, aonde vai ser o 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 3, tudo isso sobre 2 menos 1, que vai ser igual 2 ao quadrado, 4. 4 mais 8, mais 4, menos 3 sobre 1, que vai ser igual 4 com 4, 8. 8 menos 3 vai ser 5, então é 5 sobre 1. Esse daqui é o nosso limite também. Agora, vamos para o terceiro limite, onde nós temos que o limite de x tendendo a 1, de x ao quadrado mais 2x menos 3 sobre x menos 1. Se nós substituirmos, vai ficar da seguinte forma. 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 3. Tudo isso sobre 1 menos 1, que vai ser 0 sobre 0. Pessoal, deu um limite indefinido, aí, um limite impróprio que a gente não pode resolver ele desse jeito. Não pode ser 0 sobre 0. Então, nós vamos ter que fazer alguma álgebra aí para poder, alguma simplificação algébrica para poder resolver esse tipo de exercício. Bom, qual é a dica que eu dou para resolver esse tipo de exercício? Olha sempre a parte de cima aqui, ó. Tá vendo quando tem o quadrado? Tenta escrever isso daí na forma de multiplicação. Mas como, professor? Bom, imagina que você tem uma equação do segundo grau. Calcule as raízes dessa equação do segundo grau. Bom, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Aí nós temos que o delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Aí o delta vai ser igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Aí o delta nós vamos ter que é 4, menos com menos vai dar mais 12, então o delta é igual a 16. Aí o Bhaskara fica menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, que daí fica igual a menos 2, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1, que é igual a 2, mais ou menos, menos 2 mais ou menos 4 sobre 2. Aqui a gente tem duas respostas, onde vai ser menos 2 mais 4 sobre 2 e menos 2 menos 4 sobre 2. Menos 2 mais 4 mais 2 sobre 2, nós temos que é 1. Menos 2 menos 4, menos 6. Menos 6 sobre menos 2, menos 3. Então nós temos que a raiz da nossa equação vai ser igual a 1 e 3. Mas o que isso representa, professor? Bom, imagina que eu quero escrever uma função da seguinte forma. Eu tenho o f de x, que é igual a ax ao quadrado, mais bx, mais c. E eu preciso escrever ele na forma de multiplicação. Como que eu vou fazer? Assim, ó, a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Mas quem são x1 e x2? É a raiz da nossa equação que a gente calculou. Ou seja, se eu tenho o x ao quadrado mais 2x menos 3, eu posso reescrever no formato de x1 vezes x2, menos x2.
Onde o a gente sabe que é 1, então vai ser igual a 1 vezes x menos o 1 vezes o x menos o menos 3, aonde vai ser igual a x menos 1 vezes x mais 3. Mas isso implica em quê? Bom, tudo aquilo ali que está aqui em cima, ó, eu vou reescrever organizando dessa forma aqui. Então, como que fica? Fica da seguinte forma, pessoal. Ó, limite de x tendendo a 1, da parte de cima que nós vamos trocar, que é x menos 1, vezes x mais 3, tudo isso sobre x menos 1. Opa, apareceu alguém aqui que eu gostei, ó. X menos 1 em cima, x menos 1 embaixo. Eu simplesmente, olha, corto e corto. Então, eu posso reescrever esse limite de x tendendo a 1, simplesmente x mais 3. Substitui o 1 lá no lugar do 3. Então, vai ficar 1 mais 3. E esse limite, a gente sabe que é igual a 4. Então, ali, de um limite que não existia, a gente passa por um limite que realmente existe. Então, tem que tomar um certo cuidado aí, tá, pessoal? Um outro limite que nós temos que tomar muito cuidado é esse daqui, ó, o limite de x tendendo ao infinito de x ao cubo menos 2x mais 1, tudo isso sobre x ao cubo mais 2x menos 1. Perceba que ele vai dar impróprio também. Por quê? Substitui infinito lá em cima, vai ser infinito sobre infinito. Por quê? Infinito ao cubo é o próprio infinito. Infinito, 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 infinito. Então, infinito sobre infinito, infinito. Então, deu impróprio, a gente não conseguiu fazer. Então, a gente acaba pecando nesse tipo de exercício também e fala que ele não existe. Mas, na verdade, imagina que se muda alguma coisa, eu dividir todo mundo por x ao cubo. Veja que limite de x tendendo a infinito, x ao cubo menos 2x mais 1. Tudo isso daqui, ó, sobre x ao cubo. Sobre x ao cubo mais 2x menos 1 sobre x ao cubo. Por que eu estou fazendo isso daqui? Para ajeitar. Olha só, se eu cortar, eu volto ao que era antes. Então, não altera eu fazer isso daqui. Agora eu vou abrir, vou colocar x ao cubo embaixo de todo mundo. E percebam como vai ficar. Limite de x tendendo a infinito de x ao cubo sobre x ao cubo menos 2x sobre x ao cubo, mais 1 sobre x ao cubo. Tudo isso sobre x ao cubo sobre x ao cubo, mais 2x sobre x ao cubo, menos 1 sobre x ao cubo. Agora, vamos reajeitar esse cara aí. Limite de x tendendo ao infinito, aonde x ao cubo sobre x ao cubo. Aqui a gente sabe que é 1. Embaixo também vai ser 1. Aqui dá para a gente cortar esse x com esse cubo, vai ficar ao quadrado. Aqui mantém. Embaixo, corta, corta, vira ao quadrado. Então reescreve, vai ficar 1 menos 2 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo. Tudo isso sobre 1 mais 2 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao cubo. Substitui o infinito agora no lugar do x. Vai ser 1 menos 2 sobre o infinito ao quadrado, que é o próprio infinito, mais 1 sobre o infinito. Tudo isso sobre 1 mais 2 sobre o infinito, menos 1 sobre o infinito. E o infinito, nós sabemos que qualquer número sobre o infinito é igual a zero. Então, ó, é zero, é zero, é zero, é zero. Ou seja, quem que sobrou aqui? Sobrou o 1 sobre 1, que é igual ao limite que nós calculamos. Pessoal, espero que tenham gostado. A aula de hoje foi isso daí. Muito obrigado.